decisão final e deve ter as suas justificativas. Mas eu vou pegar um ponto do São Paulo, que é o Rodrigo Nestor. O Nestor é um jogador, para o futebol de hoje, é outro jogador extremamente valioso. Claro. E que me parece estar sendo, de novo, como fizeram com o Igor Gomes, são diferentes, queimados. Olhando para trás, a gente entende o presente e o futuro. O Corinthians teve um meio-campo que tinha Paulinho, Sócrates e Zenon. Lembra desse meio-campo? Claro. Década de 80. Isso. Quem era o camisa 7? Ataliba. Ou Quem? Birubiru. Lembra? Ah, mas o 11 era o Birubiru. Sim. Entendeu? 4 no meio de campo. Você lembra que o Sócrates dizia que quem dava equilíbrio para ele poder jogar era ou a Ataliba ou o Birubiru? Sim. Ponto. Não estou comparando os dois jogadores. Mas o Nestor, se ele fosse um terceiro ou quarto homem de meio campo, eles teriam um papel fundamental no time do São Paulo. Porque o Nestor, ele tem resistência, tem menos força física pela compleição dele, ele não é um cara parrudo, mas ele tem resistência, tem bom passe, ele alia bom poder de marcação, não para ser segundo, muito menos para ser primeiro. Entende? Então, é uma característica rara no futebol. Rara. Você não acha que poderia ser o jogador a dar equilíbrio para o meio-campo do São Paulo. E ele tem ainda boa visão de jogo e uma boa finalização. Ele tem recursos. Ele tem, além desses recursos, ele tem uma resistência, né, grande. Agora, o que eu tenho dificuldade de entender é como, tendo tantas valências, e o Ceni tem, né, e daqui 30 dias vai estar todo mundo aí de volta, que é quando a coisa vai se definir, 20, 30 dias, no campeonato estadual, ele não aproveita isso, porque nenhum aproveitou. Era o segundo meio-campo. Chegou a jogar até de primeiro. Não dá conta, né? Num futebol tão físico como o nosso. Então, cara, o Ceni tem uma oportunidade de, mesmo não tendo um time de nome, porque também é um efeito de 2019, os nomes, eles têm muito mais carimbo e chancela do que o desempenho do jogador em campo. Basta ver qual é o time no Brasil que mais complica o Palmeiras. São Paulo. É um dos, né? Se você Entendeu? contar 7 derrotas e 80 jogos, acho que pelo menos 3 foram para o São Paulo. Exato. E 2 delas em mata-mata. Perde o título do Paulista, com o Crespo ainda, e perdeu a primeira da Copa do Brasil, perdeu a primeira do Paulista, perdeu a segunda. Massini, dos últimos 16 jogos, o Érico me lembra, entre Palmeiras e São Paulo, 5 vitórias de cada lado e 6 empates. Há um equilíbrio gigantesco. Você entende? Sim. Então, assim, existe nas mãos do Rogério Ceni, e o torcedor não entende isso. Para você, eu dou sempre razão pro torcedor, porque ele não tem obrigação de olhar, não olhar para a marca, e sim porque o carro rende, né? A galera às vezes quer a marca, né? Paga caro, marca, bonito, tal, o carro. Mas ele rende, ele cabe na sua garagem, ele é útil, ele transporta bem seus filhos, né? Ele é capaz de... O possível gasto compensa pelo potencial do carro. Então, tudo isso, muitas vezes as pessoas não pensam nisso. E o torcedor não pensa mesmo. Ele olha lá, Rodrigo Nestor, né? Diz o quê? Diz um jogador precioso, que é mais um que eu espero que o São Paulo saiba aproveitar, não? Entendeu? E que ele possa ser uma opção, por exemplo, para o lado de campo, já que ele não pretende mudar o esquema, né, com os 3 jogadores atrás do centroavante. Eu acho que tem a questão do melhor lugar para ele jogar, e como ele é versátil, ele começou como segundo volante na base, mas é aquilo. Em termos de tamanho, não tem muita diferença em relação ao Danilo, que saiu do Palmeiras e foi para a Inglaterra. Porém, o Danilo ficou assim e o Nestor continuou assim. Então, se você dá uma trombada no Nestor, você passa por cima. O Danilo não.
O Danilo ainda tinha a questão do um tempo de bola aérea interessante. Então fazia sentido o Danilo jogar, porque ambos são canhotos, ambos são versáteis, ambos são dinâmicos, ambos têm qualidade. Mas o Danilo, na posição, por conta do ganho de massa muscular e de outras aptidões, ele se firmou ali. O Nestor não vai poder jogar ali, como ele jogava no Sub-20. O Rogério até conseguiu fazer uma coisa interessante o ano passado, que foi inverter mais ou menos o que faziam Igor Gomes e Nestor. O Igor Gomes mais forte, na base era sempre meia atacante. Quando o Diniz jogava com meia atacante, ele trouxe o Igor Gomes um pouco mais para trás e colocou o Nestor um pouco mais para frente, num triângulo meio, né? Quando jogava com um triângulo no meio de campo, um destro, o Igor Gomes, um canhoto, o Nestor, isso tinha um certo equilíbrio. Quando joga só o Nestor, aí o Igor Gomes se queimou. E aí o Rogério trouxe de volta o Alisson e botou de novo 2 pontos, Alisson e Patrick. Aí fica o Nestor sozinho no meio do Pablo Maia. Não dá. Aí ele tem que voltar a ter obrigações defensivas que ele não consegue cumprir. Então, encaixar uma posição para o Nestor, eu acho que o Rogério gosta muito do Rodrigo Nestor como jogador. Agora, é muito curioso o Rogério, sendo quem é e tendo jogado mais de 1000 partidas pelo São Paulo, conhecer o Morumbi, a torcida do São Paulo, não perceber o momento de cada jogador com o torcedor, essa sensibilidade. Porque eu acho que tanto com o Igor Gomes, como pode acontecer agora com o Rodrigo Nestor, existe que eu chamaria de superexposição, ou superutilização. E não seria... Às vezes é um momento de você dar uma preservada. De você começar a colocar o jogador aos poucos de novo, trazer ele para o banco, sem tirar a confiança dele, mas não expô-lo. E com o Igor Gomes foi a exposição até ele não conseguir mais jogar. Esse é o risco. Então, se eu fosse Rogério, esse jogo contra a Inter, mesmo com a goleada, você notava o Rodrigo Nestor ansioso para tentar fazer um gol, nervoso, pressionado. Ele é o único jogador pressionado hoje do elenco. Então, preserva o cara. Coloca outros e vai colocando ele aos poucos, porque ele é um bom jogador. E isso ao mesmo tempo, essa sensibilidade tem que acontecer do lado contrário, para quem está pedindo passagem, talvez não nos treinos, mas no campo, no jogo. E foi o que aconteceu com o Galopo recentemente. Então, demorou, agora está vendo o gol do Galopo, ao Rogério se render ao momento do Galopo. Então, essa fina... E não é uma coisa, insisto, só de característica técnica, física ou tática, ou estratégia, ou do dia a dia do treino. É do campo. É de como o jogador se sente com a atmosfera. Então, né, foi o que aconteceu no final da partida contra a Inter. O Pablo Maia faz esse gol jogando como zagueiro em substituição ao Alan Franco. O que ocorre? O Alan Franco vem numa sequência muito grande de jogos, sentiu problemas musculares, não uma lesão, não tem outro jogador na zaga, então existe uma certa preocupação. E não vou voltar zagueiros até o final de semana, né, contra o São Bernardo. Então tem essa situação, mas, sinceramente, se for jogar essa defesa sub-20, né, que é uma Pablo Maia e Lucas Beraldo? Não, o Natan, o Pablo Maia e o Lucas Beraldo até eram do time do Alex, né, que agora está no Avaí. Os 3 jogavam no time do Alex. E o Pablo Maia ele tem uma questão que eu acho que ele tem uma força e uma boa saída, mas ele não tem o cacoete do zagueiro, o corpo a corpo, o centroavante. Então eu acho um risco mesmo, pode ser um risco utilizar o Alan Franco, mas é um risco colocar o Pablo Maia nessa posição. O São Bernardo é mais duro, né? É bem mais. O São Bernardo é um time forte, fisicamente muito forte. E aí numa batalha, às vezes, física com então, pode ser a escalação nova, faz todo sentido, né? Eu acho. Aí Aí Gabriel Neves, Luan, Galopo, Luciano Pedrinho e Caleri. Tá vendo? Você tá com uma dupla de zaga reserva, dupla de volantes reserva aí também, com uma possibilidade de preservação dos outros, ou do Mendes. Que entra até, Arnaldo, na pergunta do Anderson Pavani. Arnaldo Ribeiro, será que o Rogério Ceni não dará uma chance como titular hoje para o Luan, fazendo dupla com o Neves, que é justamente o que está na nossa ideia tática? Manda abraço para você. Abraço para ele também. Na verdade é curioso, né? O manifesto de apoio da torcida organizada ao Rogério quando a situação estava periclitante, falava, só tinha assim, um asterisco.
queremos mais Luan, Gabriel Neves e Galo. Na verdade é o seguinte, o Rogério contra a Inter, ele ensaia um pouco Luan de volante e Pablo Maia de zagueiro na parte final do jogo. Com o Luan, um jogador mais físico, mais presente, ele protegeria em tese mais um improvisado Pablo Maia na zaga e um Beraldo. Mas assim aconteceu assim, sabe aquele jogo quando você está goleando e quem entra quer fazer gol? Então, o Luan e o Pablo Maia, eles jogavam como se eles estivessem meio... No gol do Pablo Maia, tem uma imagem muito interessante, que não é usual, que é o golaço. É o Rogério na beira do campo, vendo o Luan entrando na área, o Pablo Maia avançando com a bola, ele olha para trás e não tem ninguém. Não tem zagueiro, tá o Beraldo do outro lado, lá e tem 3 jogadores dentro. Se o Pablo Maia chuta, desvia alguém, tem contra-ataque, era 3 contra 1. Então, assim, para você ter essa aqui, Luan, você não vai sair desse círculo aqui. Pablo Maia, você vai dar o primeiro passe e você não vai sair dessa posição na zaga, porque senão não dá, entendeu? É para... Então tá aí, galera. São Paulo enfrenta o São Bento hoje, né? 7h30 no estádio do São Bento, né? Jogo... Vai ser um jogo chato, né? São Paulo com a dupla de zaga provavelmente vai ser o Pablo Maia, né? Porque o Alan Franco vem de muitos jogos aí, eu acho que vai colocar o Pablo Maia. Então é uma linha aí de 4 muito desfalcada, né? Então é perigoso o jogo, mas eu ainda acredito no São Paulo. O São Paulo vem de uma sequência muito boa aí. Eu acho que o São Paulo vence. Dê a sua opinião sobre essa escalação aí, ó. Bota aí no comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal para crescer mais a nossa comunidade aí, valeu? Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas dá para ser 2x1, 1x0 ali, suado aí pra gente aí, valeu? E a gente precisa muito para ser o segundo na classificação geral do Paulistão, valeu? É nóis. Todos os créditos para Band Esporte e programa G4, link na descrição aqui da Band Esporte do canal deles, valeu? É nóis!